Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema Santidade ao Senhor. Nós vamos fazer aqui uma análise do capítulo 20 do livro de Levítico e ver que Deus queria separar o povo completamente de alguns pecados, não apenas alguns pecados. Na totalidade, o povo de Deus deveria se separar de todos os pecados que eram cometidos naquela época, e tudo isso para indicar como Deus deseja que o povo seja ainda nos dias de hoje, porque pecado sempre foi pecado. Mas naquela época tinha muita idolatria, o povo se voltava para os deuses cananeus e, infelizmente, não guardavam-se a si próprio na presença do Senhor e ainda não se preocupavam com a família, em guardar a família na presença do Senhor, inclusive sacrificavam os filhos a um Deus chamado Deus Moloque. Então Deus queria santidade individual dos sacerdotes, santidade de cada líder da família e fazer com que os membros das suas famílias perseverassem ensinando os filhos e assim por diante, o ensinamento de pai para filho, para permanecerem na presença do Senhor, sem se voltarem aos ídolos, sem servirem aos deuses estranhos e muito menos entregar os filhos aos rituais pagãos, inclusive sacrifícios de crianças, como era feito naquela época. Deus tinha e tem um alto e elevado nível de santidade, um padrão de pureza para o seu povo. E ele já vem aconselhando desde a época de Moisés, quando deu essas orientações para Moisés relatar escrevendo o livro de Levítico. E aqui no capítulo 20, do versículo 1 ao 10, está a leitura bíblica em classe que mostra bem as orientações de Deus para a santificação do povo. A lição tem 3 partes e cada parte a gente vai aprender um pouco mais sobre santificação. Isso é um assunto muito vasto, santificação na Bíblia. Ela pertence, na verdade, à doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Dentro da doutrina da salvação, existe a doutrina da justificação, da regeneração e da santificação. Quando você aceita Jesus, tu é justificado na hora, e aí já vem uma resposta de Deus, um agir de Deus para a nossa vida, que é a regeneração. Deus justifica e já vem trabalhando com o seu Espírito para regenerar o homem. Isso é imediato. Porém, o homem deve dar a sua resposta agora, desejando permanecer na presença de Deus e querendo que Deus lhe aperfeiçoe. Aí é onde vai entrar a santificação. Deus torna santo, separa imediatamente, justifica, tira a culpa do pecado, do pecado original, da condenação, justifica, mediante o arrependimento, é claro, e regenera, concede seu espírito, com o fruto do espírito, para mudar o interior do ser humano, que é a circuncisão no coração. E aí o homem deve desejar que Deus lhe santifique cada vez mais, lhe mantendo na sua presença e fazendo com que o homem permaneça salvo. Uma coisa é Deus salvar, outra coisa é o homem permanecer salvo. O homem tem que desejar permanecer salvo. E aí é onde entra a santificação. É Deus quem santifica, mas o homem deve cooperar com a santificação. De que forma? Desejando permanecer na presença de Deus. E aí a santificação, nós vamos ver também que ele é trina: espírito, alma e corpo. E Deus deseja que o homem individualmente se santifique e se preocupe com a santificação da sua família. É isso que a lição vem querendo ensinar para nós. O texto áureo, Levítico 20 e 26, leitura bíblica em classe, Levítico 21 ao 10. A lição tem 3 partes. A primeira parte, santidade, a marca do povo de Deus. A segunda parte, a santidade no ministério levítico. E a terceira parte, santidade do povo de Deus. A primeira parte nos diz: santidade, a marca do povo de Deus. Primeiro tópico, o estado de santidade. Nesse primeiro tópico aqui, nós vemos que Deus ele separa Abraão, que na época era chamado de Abrão, ele separa do seu povo. Subsídio teológico: Deus separa Abrão do povo caldeu. Por que que Deus separou Abraão? Que a palavra santo significa separado. Deus já tinha um plano de separar uma família para que essa família
fizesse com que o seu clã, porque tudo vai em um processo de crescimento. Primeiro é a família aumenta, o clã surge, depois surge uma tribo, depois a nação. Então Deus tinha o processo de separar a família, santificar o clã, santificar a tribo e santificar a nação. Tudo isso para que a nação fosse santa, consagrada para uso exclusivo ao Senhor, diante de todos os outros povos na face da terra. Então Deus tinha um plano. Deus sempre chamou e separou os seus filhos com o propósito de fazer com que, por meio dessa separação, Deus pudesse se manifestar entre eles e a glória de Deus fosse vista pelos demais povos, para que os demais povos fossem atraídos pela glória de Deus. Tudo com um processo evangelístico de salvação. Atrair os povos à presença de Deus. E Deus vai e chama Abraão, descendente de Sem, Sem, filho de Noé, depois da repovoação, ou repovoamento da terra, depois do dilúvio. Aí então Deus conservou, viu, presenciou o interesse maior de Sem em temer a Deus, porque Noé já havia percebido isso nos seus filhos, e ele até profetizou, disse, bendito seja o Deus de Sem. Ou seja, Sem vai manter a obediência ao Senhor. E os seus irmãos vão se voltar, infelizmente, vão se voltar aos ídolos e aos deuses pagãos. E aí então da descendência de Sem, Deus chama Abraão, e Abraão estava morando. Nós temos aqui letra A, letra B, letra C do meu estudo. Letra A, por que Deus separou Abraão dos caldeus? Primeiro, os caldeus eram adoradores dos astros. Os caldeus eram os antigos babilônicos. Tá? E os babilônicos, eles legaram ao mundo a astronomia. E junto à astronomia, a astrologia. A astronomia não é problema. O problema é a astrologia. E você se voltar a adorar os astros. E naquela época, já de Ur dos Caldeus, eles adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam as estrelas. É tanto que ali se proliferou dos caldeus para as demais regiões da terra, e a península do Sinai, a palavra Sinai vem de Sinear, que era a deusa lua, que era adorada naquela época. Então, e vários nomes no mundo, várias regiões geográficas no mundo receberam seus nomes devido aos ídolos. Para você ter uma ideia, a própria palavra Europa, segundo a mitologia, foi uma mulher que teve um caso com um deus da mitologia grega. Então, a própria palavra Europa, pesquise sobre isso, você vai ver. No mundo antigo tinha muita idolatria, muitos deuses, e os caldeus adoravam os astros. E Abraão, que também tinha entendimento da astronomia, sabia muito bem a influência que os astros tinham sobre a agricultura, sobre a terra, sobre o mar. A própria lua regula as fases e a rotação e o agir e os processos do mar. E Abraão sabia disso. Tanto que Abraão tinha tanta intimidade com o efeito dos astros sobre a terra, que até o escritor Flávio Joséfo ele menciona que Abraão tinha curiosidade em saber quem havia organizado os astros. Um universo tão grande, os astros da maneira que influenciavam a terra, tinha que ter uma mente inteligente por trás. Abraão tinha desejo. E Abraão tinha intimidade com os astros, de saber a influência que eles tinham com a terra. Os historiadores comentam isso. E que Deus fala para Abraão, sai para fora da tenda e conta as estrelas. Por que Deus mandou Abraão contar as estrelas? Abraão tinha o hábito de olhar para cima e perceber o quanto os astros influenciavam a terra. E aí Abraão, claro que Abraão não adorava os astros, mas Abraão tinha curiosidade em saber quem organizou o cosmos, porque Abraão sabia que tinha uma mente inteligente por trás da organização do cosmos. E aí Deus se revela para ele, então, mostrando que Deus era o criador de todas as coisas. Então, primeiro, eles eram adoradores dos astros, os caldeus, também adoravam ídolos, havia outros ídolos. Segundo alguns historiadores, o próprio pai de Abraão, Tera, ele tinha uma fábrica de ídolos. E alguns historiadores comentam que Abraão, ele, em determinado dia, se rebela contra a idolatria da sua família
e houve até uma contenda entre Abraão e o seu pai, porque Abraão não acreditava nos ídolos do seu pai. Então, Deus, ele pede para Abraão se separar de 3 coisas. Se separe da tua terra, se separe da tua parentela e se separe da casa de teu pai. Apesar de na Bíblia, antes que Deus falasse para Abraão se separar, já aparecer que Tera tinha saído da sua terra com Abraão, seus filhos, seu sobrinho, suas noras, sua nora, ali é um resumo. Não é que Tera decidiu sair e levou Abraão. Eles estão antecipando. Os fatos na Bíblia não estão em ordem cronológica. Então Moisés ele dá uma antecipada na história, Tera saiu, em honra, porque Tera era o pai, sempre os pais recebiam a honra de ser mencionado em qualquer história. Então houve um resumo, Tera saiu da sua terra, levou Abraão, mas na verdade não foi Tera que saiu e levou Abraão. Depois ele explica, detalha como foi. Foi Deus que apareceu para Abraão e mandou Abraão sair, e subentende-se que Tera quis ir junto. E Abraão consentiu que Tera, seu pai, fosse junto. Mas, a bem da verdade, Deus queria a separação total de Abraão da sua parentela. E acabou dando problema lá na frente, né? Apesar de que Tera faleceu, mas Ló acabou dando problema. E era para Abraão viver realmente só ele e Deus, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão era o único que ia acreditar em Deus e se voltar com amor para com Deus. E os seus familiares não tiveram essa mesma intenção. Mas o estado de santidade, Deus queria uma nação e começou por uma família, separando essa família da idolatria, da terra por causa da sociedade, das pessoas que viviam ali em Ur dos Caldeus, que segundo os historiadores, que fica lá no Iraque, atual Iraque, era uma terra desenvolvida, era uma região desenvolvida. Os historiadores encontraram calçadas, pavimentações na antiga Ur dos Caldeus. Para uma cidade naquela época ter pavimentação, eles tinham um desenvolvimento intelectual avançado. Então, tinha riquezas ali. Só que era uma sociedade propensa à idolatria, que se voltavam aos ídolos, aos astros. E Deus quis separar Abraão da idolatria, visando criar, instituir um povo, uma nação santa, dentre todos os demais povos da face da terra. É tanto que Deus, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus chama Abraão, separa ele e exige que ele fosse um homem obediente e temente a Deus em perfeição. Também, o tópico 2, o processo de santificação. Subsídio teológico. Deus tinha a intenção de separar dentre os povos um povo consagrado exclusivamente para Deus. A palavra santo significa separar para uso exclusivo para o Senhor, para uso exclusivo de Deus. Separado para uso exclusivo de Deus. Tem um propósito, a santificação. Então, o processo de santificação, Deus ele chama o processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão. Infelizmente, esse processo, Deus ele sempre chamou homens, trabalhou esse processo de santificação, porém esses homens acabavam recuando. Deus chamou Abraão, separou Abraão, daí surgiu os filhos de Abraão, aí surgiu as tribos, as próprias tribos, muitos não perseveraram em temer ao Senhor, depois vieram os juízes, foi um tempo de escuridão, aproximadamente 200 anos, 1.200 anos antes de Cristo. Os juízes foi um tempo de muita frieza espiritual. Deus tinha que estar levantando homens para chamar Israel, que na verdade na época não era chamado Israel, eram os hebreus. Israel só é chamado Israel a partir da constituição da nação. E quando surgiu o primeiro rei Israel e o segundo rei Davi, então ali surgiu a nação de Israel, propriamente dito como nação, mas antes era chamado de hebreus. Então os hebreus sempre numa mornidão espiritual, principalmente na época dos juízes, e Deus sempre separando, chamando pessoas para não deixar o povo se misturar com os demais povos. Deus pediu: não andei nos costumes dos povos. A intenção de Deus sempre foi separar, porque Deus é santo, irmãos. E para que o mundo perceba que Deus é santo, essa santidade de Deus deve ser vista no povo de Deus, para que o mundo entenda, porque o mundo não é espiritual, o mundo é carnal.
Então eles devem ver a nossa separação, a separação do povo de Deus, para compreender. Se alguém perguntar por que esse povo é separado, a resposta é essa: porque ele serve um Deus que é separado, um Deus que é santo. Aí eles vão entender que existe um Deus que é santo, por meio da nossa separação. Porque eles não vão compreender, Deus é um ser espiritual, santo, eles não são espirituais, são carnais. Para que eles possam ter noção da santidade de Deus, o mundo precisa ver o povo de Deus separado, para que entenda que existe um Deus que é santo. Então Deus sempre trabalhou chamando Abraão e chamando o seu povo. Aí o terceiro tópico, a santidade como marca, a marca do povo de Deus. A pureza, subsídio teológico, a pureza e a vida dedicada a Deus deveria ser vista pelos demais povos. Os povos do mundo antigo legaram ao mundo muitas coisas. Por exemplo, os babilônicos legaram a astronomia, os egípcios legaram a medicina, os assírios legaram as armas de guerra, foram eles que criaram as espadas, as lanças, os escudos, os carros de guerra. Os gregos legaram a filosofia, os romanos legaram o direito, e os hebreus legaram o quê? Legaram a fé, a religião, o conhecimento da existência do único e verdadeiro Deus. Então esse era o propósito de Israel, do povo de Deus, dos hebreus. Legaram ao mundo o conhecimento de Deus. Os outros povos legaram muitas coisas, muitos avanços no meio científico, no meio social, no meio industriário, comercial, etc. Das armas, da música, uma série de coisas. O povo de Deus legou ao mundo o conhecimento de Deus. Essa sempre foi a intenção de Deus, em separar o seu povo. Então isso deveria ser a marca do povo de Deus. E foi. Israel conseguiu ser aperfeiçoado da idolatria, depois que voltou do cativeiro. Ficaram 70 anos ali na Babilônia, isso no século 6 a.C. E depois que eles voltaram do cativeiro, foram curados da idolatria. E aí então sempre serviram a Deus exclusivamente, que já tinham vários ídolos no mundo antigo. E aí então não se voltaram mais aos ídolos. Até hoje não tem nenhum ídolo lá em Israel. E aí então Deus levantou o Messias do meio do povo de Israel. E aí então instituiu a igreja. Hoje a igreja, irmãos, ela tem uma responsabilidade maior que a de Israel no mundo antigo, no Antigo Testamento. Israel, ele tinha o dever de se separar dos povos e a glória de Deus iria brilhar entre Israel. A igreja hoje, a responsabilidade é maior, porque nós não temos que nos separar dos povos, nós temos que ir entre os povos e evangelizar os povos, mostrar a santidade e a glória de Deus entre os povos. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Ide. No Antigo Testamento, Deus disse: separe Israel. No Novo Testamento, o Senhor Jesus pede para a igreja: avance entre o mundo. E ele até pede para Deus, na oração sacerdotal de João 17, eu não peço que os tires do mundo, que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Então nós temos um dever, uma responsabilidade maior que a de Israel. E nos manter, eu costumo dizer que nós temos que ser igual a garça. A garça anda no meio do barro e não suja as suas penas. Permanece sempre limpinha. E o Espírito Santo nos dá condições de nos manter santo no meio de uma geração corrompida. Essa deve ser a marca do povo de Deus: santidade, pureza, separação. Parte 2, santidade no ministério levítico. Agora mais voltado aos obreiros, aos ministros do Senhor. Nós temos aqui santidade exterior, primeiro tópico. Subsídio teológico: a perfeição deveria ser notada. Por isso, uma santidade exterior. Ou seja, as pessoas visivelmente devem ver uma marca, uma diferença que expressa a separação. Letra A. Naquele caso, a marca, a perfeição exterior tinha que ser, em primeiro lugar, individual. Cada sacerdote deveria se preocupar com a sua pureza. E essa pureza deveria ser notada, não para se aparecer, mas as pessoas deveriam ver que ele era o exemplo. Então, por isso que tinha todo um cuidado com a indumentária, com as roupas, com a higiene, com a perfeição do corpo, inclusive. Não podia ter doenças, manchas, defeito, sarna, nem espinhas poderia ter no rosto de um sacerdote, para ser um sumo sacerdote principalmente. Então, individualmente ele deveria se manter puro. Letra B, ele deveria se preocupar com a pureza da sua família. É tanto que a esposa do sacerdote,
ela deveria ser virgem. Ele tem que escolher uma mulher virgem para ser esposa. Não, hipótese alguma, poderia ser uma mulher que já tivesse perdido a pureza. Então, Deus tinha muita preocupação de que o sacerdote fosse puro e também ele se preocupasse com a pureza dos seus filhos e da esposa. Então, deveria ser uma santidade exterior. Ele individualmente e também se preocupar com a santificação dos filhos e da esposa, de maneira que as pessoas percebessem essa pureza, essa santificação. Temos aqui também santidade interior. A santidade, subsídio teológico, a santidade interior deveria ser a mais profunda expressão do amor a Deus. Ou seja, o servo de Deus, letra A, deveria servir a Deus por gratidão. Letra B, deveria servir a Deus com alegria. A santidade interior, ela deveria expressar gratidão, alegria e amor. O que significa isso? Não servir a Deus obrigado. Eles deveriam demonstrar que eram felizes servindo a Deus por gratidão, por amor e com alegria. Porque se eles servissem a Deus de forma obrigada, eles entrariam no caminho do legalismo e do formalismo. O legalismo é as pessoas se preocupar apenas com uma atividade visível, externa, sem uma intenção amável, interna. Ou seja, eu cumpro meu dever, mas não tenho nem prazer de fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Então Deus não queria isso. Deus queria um amor sincero no coração, uma alegria e uma gratidão em servi-lo, de maneira a demonstrar prazer em servir a Deus. Então, santidade interior. Cada sacerdote deveria mostrar que servia a Deus com alegria e por gratidão, sem se sentir coagido, forçado em obedecer a Deus. Aí expressava a maior pureza interior. Por quê? Porque demonstrava que servia a Deus com amor e alegria. Também santidade e glória, terceiro tópico, subsídio teológico. A presença de Deus seria notada e vista entre o povo de Israel. Quando fala de santidade e glória, Deus tinha o propósito de se manifestar no meio deles, para que todos eles sentissem a presença de Deus no meio deles e os demais povos que rodeavam Israel presenciassem a glória de Deus no meio do povo. Essa glória era vista por várias maneiras, de várias formas. A glória de Deus deveria ser vista. Primeiro, a unidade do povo de Deus. Segundo, a prosperidade do povo de Deus. Terceiro, os milagres que aconteciam entre o povo de Deus, trazendo fartura, trazendo saúde. Os homens de Deus que tinham virtude para representar o Senhor diante das adversidades, como guerra, doenças, pestes. Tinham profetas de Deus ungidos, sacerdotes ungidos, que iriam representar o Senhor diante dessas situações adversas, e as situações eram mudadas pelo poder do Espírito que estava neles. Então tudo isso chamaria a atenção dos demais povos que rodeavam Israel. É tanto que a rainha de Sabá ficou abismada com a organização, com a unidade, com o exército, com a estrutura, com as riquezas do Império de Salomão. E eles tributavam no mundo antigo, qualquer conquista de qualquer povo, eles tributavam aos deuses. Então todas as conquistas de Israel iriam revelar o Deus de Israel. Então, santidade e glória, a presença de Deus sentida, percebida entre Israel por todos esses fatores, prosperidade, saúde, riquezas, unidade, terras, fartura e etc. Tudo isso para revelar a presença de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. A presença de Deus deve ser notada entre a igreja, entre o povo de Deus, nas famílias, na unidade, na alegria em servir a Deus, no prazer em servir a Deus e também na saúde e na prosperidade. Tudo isso revela a presença de Deus em nós. Tudo isso mostra o propósito de Deus em relação à santidade e à glória. Parte 3, santidade do povo de Deus. Primeiro tópico, a santificação dos filhos. Subsídio teológico. Antes de pensar, olha que importante, irmãos. Os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade imensa. Antes de pensar em formar os filhos em habilidades terrenas, eles tinham que se preocupar em formar os filhos santos diante de Deus.
formar eles pessoas consagradas a Deus. O sacerdote tinha essa visão. Qual é o primeiro objetivo de vida do meu filho? Ser consagrado a Deus. Depois ele pode até aprender habilidades terrenas em outras áreas. Mas ele vai ser consagrado a Deus. A família de Levi, a tribo de Levi, todos eles deveriam servir ao Senhor. Não iam ter outras atividades, principalmente atividades com fins lucrativos, entre o povo, agricultores, pescadores, etc. Não, eles iam servir ao Senhor. Mas isso não impedia de eles terem habilidades naturais. Mas antes de qualquer habilidade que o filho pudesse adquirir, o pai tinha que se preocupar. Ele vai ser um fiel servidor do nosso Deus. Primeiro ofício, um sacerdote, um homem que vai representar a Deus para o povo e apresentar o povo para Deus. Depois ele pode ter outras habilidades. O que significa isso? Nos dias de hoje, antes de se pensar em formar os filhos para o mundo, nós temos que nos preocupar em formar os nossos filhos santos diante de Deus. Fazer com que eles sejam consagrados para Deus. Essa preocupação tem que estar no coração de todos os pais. O meu filho, antes de eu pensar em formar ele para o mundo, eu quero que ele seja um médico, um professor, um isso e aquilo, não. Acima de tudo, eu preciso fazer com que ele seja um servo, um filho de Deus obediente ao Senhor. Eu preciso ensinar o meu filho a conhecer, antes de qualquer coisa desse mundo, a conhecer a Deus. Essa tem que ser a preocupação de um pai em relação aos filhos. Deus colocou isso no coração dos sacerdotes no mundo antigo e no coração de todos os pais. Deus disse, ensine o menino no caminho que ele deve, é um dever. Em primeiro lugar, qual o dever? Amar a Deus sobre todas as coisas. Chegar para o filho, meu filho, você deve servir ao Senhor. O propósito da tua existência é para agradar a Deus. Você deve conhecer o propósito de Deus na tua vida. Você deve servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas, meus filhos. É consequência do amor que você vai prestar ao Senhor. Essa deve ser a preocupação de cada pai nos dias de hoje. Santificação dos filhos. E aí então, isso aqui é um processo, é como se fosse uma corrente, um elo. Uma coisa liga a outra. Primeiro os filhos, aí vem aqui a santificação conjugal, tudo isso visando a unidade da família. Porque hoje a igreja é a reunião de famílias. A igreja é uma extensão da família. Não pode ser o inverso. A igreja deve ser uma extensão da família. Porque as famílias servindo a Deus, juntas, elas vão formar a igreja. Porque a família dividida vai dividir a igreja. Então, em primeiro lugar, a unidade da família. Por isso que Deus se preocupava em os pais ensinar os filhos, em os pais conviverem em harmonia com os seus cônjuges e ser uma família saudável, porque uma família saudável resultará no povo de Deus saudável. Nos dias de hoje, uma família saudável resultará em uma igreja saudável. Então, santificação conjugal, subsídio teológico, a união da família revela a unidade com Deus. Quando eu tenho união com a minha família, eu expresso que eu tenho unidade com Deus. Porque a unidade com Deus gera a unidade, o desejo de estar unido com os membros da família. Então, uma coisa liga a outra. Se eu amo a Deus, eu desejo estar unido a Deus, automaticamente esse desejo de união vai se revelar com os membros da família. Eu vou me preocupar e amar, desejar ter união com a minha família. E aí a unidade da minha família vai revelar que é consequência da unidade que eu tenho com Deus. E a minha família unida, de forma saudável, vai contribuir para uma igreja unida e também saudável. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que hoje investir na família. Investir na família. Nós temos que hoje fazer todos os membros entender que a igreja de Cristo, ela só vai ser virtuosa, gloriosa e saudável se as famílias forem saudáveis. Se as famílias forem saudáveis, a igreja será virtuosa e também saudável. E a presença de Deus constantemente se manifestará entre a igreja. Santificação e a vontade de Deus. Tópico 3. Subsídio teológico. Nós devemos participar no processo de santificação. Em 1 Tessalonicenses 5,23, a Bíblia diz que é Deus quem santifica o homem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, logo quem santifica é Deus. Porém,
A Bíblia diz, todo vosso. Aí ela faz com que o homem participe dessa santificação. Quando ela diz todo vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, aqui entra a minha parte na santificação. Eu devo cooperar com Deus, desejando que Deus me santifique. Aí a santificação ela é trina. A Bíblia diz, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Detalhe muito importante para o arrebatamento, e muitos não estão se preocupando com isso. Existem recomendações claras na Bíblia para que as pessoas possam ser arrebatadas. E uma das condições para o arrebatamento é a santificação que Deus exige. Santificação no espírito, na alma e no corpo. Santificação no espírito é você aperfeiçoar, deixar Deus aperfeiçoar teu espírito por meio da palavra de Deus e da oração. Que o crente não pode se afastar dessa prática, palavra de Deus e oração, para santificar o espírito. E pecados que afetam o espírito, nós temos que lutar contra eles, que são vários, mas os principais são a soberba, o orgulho e a exaltação. São pecados que afetam diretamente o espírito do homem. Se o homem se voltar para a palavra e a oração, ele vai aprender com Deus a ser humilde e ser dependente do Senhor, servindo a Deus com simplicidade no seu coração e temor, sempre reverenciando o Senhor, em temor e simplicidade. Aí ele santifica o seu espírito. Pecados relacionados à alma, para a santificação da alma. Realmente, a palavra de Deus ela contribui para a santificação do espírito e também da alma. É a palavra que lava a nossa alma. Pecados que estão relacionados à alma, por exemplo, a ira e a mentira, são os principais pecados que afetam a alma, os pensamentos. Então tem que fugir da ira, fugir da mentira, fugir da malícia, aperfeiçoar a alma. E também, claro que existem várias outras coisas, né? Mas estou falando dos principais pecados que afetam o espírito, que afetam a alma, mas também a santificação do corpo. Deus exige santificação do corpo. E pecados que afetam o corpo, os vícios. Nós temos até lá em Provérbios 23 e 30, tem uma coisinha hoje que está entrando no meio do povo de Deus, e o povo de Deus não está atentando para isso. É um vício que fere a santificação do corpo, que seria beber bebida misturada. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 30, a Bíblia pede para não beber o vinho misturado. E hoje tem um monte de evangélico bebendo vinho com álcool. Então a bebida misturada é um pecado, é um vício para o corpo, fere a santificação do corpo. Vícios, bebidas misturadas, o cigarro, as drogas, o não ter controle com a alimentação, o descontrole, o excesso, que seria a gula e a glutonaria, também a sensualidade, tá? Que é um pecado que fere a santificação do corpo. A Bíblia diz, não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade como os gentios que não conhecem a Deus, antes glorificai a Deus nos membros do vosso corpo. Também existem roupas que devem ser aborrecidas. Lá em Judas, no versículo 23, a Bíblia manda a gente aborrecer roupas que são manchadas da carne. Existem pessoas que são tão carnais, com desejo de sensualidade, que essa sensualidade ela aparece na roupa. E tem roupas que não convêm, não condiz com a pureza. Nós temos que ter um espírito quieto, que é precioso aos olhos de Deus. O que é o espírito quieto? Não ter aquela inquietação de querer ser mais bonito, de querer ser o melhor, de querer ser a pessoa mais notada, mais desejada, mais cobiçada. Se a pessoa tem essa ansiedade dentro do seu interior, entristece a Deus. E ela vai ferir a santificação do corpo com esses desejos que estão no seu espírito, que é um espírito inquieto, um espírito impulsivo pelas carnalidades. A Bíblia diz que aos olhos do Senhor, Pedro fala isso, né? Deus é precioso um espírito quieto. A pessoa é humilde, eu não quero me aparecer, eu não quero ser o mais bonito, eu não quero ser o mais desejado. E ela vai ter um cuidado com o corpo, um sentimento modesto, uma vestimenta casta, pura. Então a pessoa vai santificar também o seu corpo, evitando os vícios, evitando desejos pecaminosos, roupas pecaminosas, e ela vai ser uma bênção no espírito, na alma e no corpo. Aleluia! E ela vai sim crescendo. A Bíblia diz, quem é santo, santifique-se ainda. Então ela vai crescendo em santificação, se aperfeiçoando diante do Senhor, com sabedoria, sem radicalismo, sem fanatismo, sem julgar ninguém, tá? Você vai se separando pessoalmente, com alegria,
sem criticar as pessoas que não entenderam ainda, sem julgar as pessoas que não entenderam ainda, os níveis de separação que você conseguiu estabelecer para a tua vida, você vai estabelecendo, vai crescendo, vai santificando e não julga as pessoas que não entenderam ainda. Tá? Porque senão a gente vai entrar pelo caminho, a Bíblia diz, não sejais demasiadamente zeloso. Por quê? Se a pessoa pegar e for zelosa demais e achar que só ela se separa, ela se torna juiz. E daí ela vai começar a julgar quem não é igual a ela. Então também não está correto. A santificação ela vem acompanhada de sabedoria. Você vai se separando, serve a Deus com alegria nessa separação e entende as pessoas que não compreenderam o que você entendeu e vai orando por elas, ajudando elas, não critica ninguém, não julga ninguém, cresce em sabedoria, cresce em santidade diante de Deus, servindo de bênção para o povo de Deus, sendo uma referência, tratando as pessoas com carinho, com compreensão. Mesmo que não entenderam ainda a santificação, você não perde o interesse de ajudar, você não é uma pessoa radical, não é uma pessoa que ofende os outros, não critica, não julga. Você se santifica e serve de bênção para as pessoas, tratando todos com amor e com compaixão. A santificação é uma bênção, irmãos. A santificação produz mais comunhão com Deus, mais certeza de que está perto de Deus, mais certeza e confiança de que Deus está contigo, mais certeza e confiança de que quando você falar com Deus, Ele vai te responder. Você se sente seguro sabendo que Deus vai te ajudar na hora que você precisar. A santificação te deixa mais feliz. Ninguém fique preocupado. Tem gente que quando se fala em santificação parece uma coisa tão pesada, tão ruim, tão difícil, assustadora. Não, a santificação ela é consoladora. Ela traz paz, ela traz alegria, desejo de estar mais perto de Deus, mais certeza de que Deus é contigo e que você vai ser mais feliz em todos os momentos da sua vida. A santificação é uma bênção. E eu convido você, domingo, a estar na igreja para aprender a lição de número 5, que traz muitos benefícios. A pessoa se santifica com sabedoria, serve a Deus com alegria e ela serve de bênção para o povo de Deus. A conclusão diz, no momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nos santificarmos, como requer o Senhor, de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande visitação dos céus em nosso país. Amém. Deus abençoe os irmãos, eu convido você a estar domingo para aprender a lição de número 5. Deixa o teu ok aí, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.